É, já tava na hora, né? Finalmente um vídeo sobre o Estúdio Ghibli. Eu acredito que o vídeo mais pedido e mais esperado por vocês era um vídeo falando sobre o Estúdio Ghibli no geral. Não apenas porque já tá mais do que claro que eu sou um fã obcecado nas minhas redes sociais, como o sucesso massivo do vídeo do Kisho Tenketsu e o também excelente desempenho dos dois vídeos de Menina Garça também mostram isso. E eu não poderia estar mais feliz do que agora com vocês apreciando tantos vídeos sobre uma das maiores paixões da minha vida. Mas já que esse é um assunto muito grande e complexo, eu estava esperando a hora certa de fazer esse vídeo e o modo mais eficiente de se abordar o assunto. E bem, eu acho que a hora é agora e nada mais simples e rápido que usar uma tier list quando a gente for falar sobre alguma lista. Agora, sendo o mais direto ao ponto possível, porque não temos tempo a perder senão o vídeo vai ficar com 1 hora, e nenhum de nós quer isso, eu vou falar bem por cima cada um dos filmes e encaixar nessa tier list que eu montei, ou pelo menos renomeei as categorias, porque literalmente todos os filmes merecem um vídeo próprio e talvez recebam algum dia. E antes de começar, vale a pena frisar alguns critérios que eu usei. Sem filmes do estúdio Ponoki, nada relacionado à franquia Ni no Kuni, nenhuma coprodução, nenhum filme da era pré-Ghibli, com exceção de um que é indispensável, e vocês já devem ter uma ideia qual é, e nenhum curta-metragem com exceção de um que eu sinto a necessidade de mencionar. E eu duvido que vocês saibam qual seja. Entenderam? Então vamos lá. Nausicaa do Vale do Vento. Começando lá atrás pelo que efetivamente é o primeiro filme do Estúdio Ghibli, Nausicaa do Vale do Vento promete um dos filmes com universos mais vastos e uma das lores mais complexas entre os filmes do Estúdio Ghibli. E isso quer dizer muito. Desde a flora e a fauna exóticos do Mar Podre, até as outras nações existentes além do Vale do Vento com histórias e construções sociais próprias, elementos ainda mais explorados nos mangás. Porém, pessoalmente, das últimas vezes que eu assisti, apesar de ter gostado do filme, eu senti que o ritmo do filme nunca engrena de verdade e ele fica com um passo meio arrastado até o final do filme. E acaba que o final não me impacta o tanto que eu acho que deveria. Eu coloco Nausicaa em muito bom. É um grande filme, mas não é um dos meus favoritos. O Castelo no Céu. Agora indo pro que foi de fato o primeiro filme do Estúdio Ghibli, O Castelo no Céu foi o primeiro filme que assisti da line-up anterior à Viagem de Chihiro. E eu me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi. Apesar de ele ter um modelo narrativo mais convencional comparado aos outros, ele tem um roteiro sólido e é um filme perfeitamente bem amarrado, tanto que vários chamam ele de o melhor filme de aventura de todos os tempos. E apesar de concordar com esse raciocínio, ainda acho que tem um filme acima dele, e ele está nessa lista. Para mim, uma das magias do filme vem na parte dele criar toda uma mitologia por trás do Laputa e nos interessar tanto sobre a história do local e do povo que habitava por lá, mas ao invés de expor tudo, ele guarda a maioria para si. Isso só nos dá uma palhinha e espaço para nossa imaginação, para num futuro distante canonizarem a lore dele num certo jogo quadrado. Sem dúvidas eu coloco Castelo no Céu em excelente. Agora vamos entrar na polêmica filmografia do Goro Miyazaki, os 3 filmes um depois do outro, da Colina Cucurico. Da Colina Cucurico é um filme que, apesar de se basear bastante no conceito de romance colegial japonês, ele tem uma história e um contexto bem diferente, uma narrativa que nos prende bem, principalmente com a subtrama da reforma do prédio onde ficam os clubes da escola para impedir ela da demolição antes das Olimpíadas de Tóquio de 1964. Um filme muito bonzinho para assistir com a namorada, aquela que eu não tenho, mas espero que você tenha. Além disso, ele tem um dos plot twists mais bizarros que eu já vi na vida. Eu diria que Dakulino Cucurico fica no muito bom atrás de Nausicaa. Contos de Terra-Mar. Meu irmão, esse filme é uma completa bagunça. Diria que Contos de Terra-Mar tenta abordar um lado mais sombrio do Ghibli, com um potencial enorme, com vários conceitos e ideias interessantes num roteiro amarrado da pior maneira possível. O filme tem um plot que realmente prendeu minha atenção, mas eventualmente ele começa a se perder em onde ele quer ir, o que ele quer construir e o que ele quer dizer. Eu fiquei interessado em conhecer mais sobre o universo do filme, eu gostei dos personagens centrais e adorei a mensagem e reflexão que ele queria passar.
mas ele não soube como explorar bem nenhuma dessas partes, então tudo ficou pouco conciso e desfocado. E eu acho triste, porque eu queria gostar mais do filme. Sinceramente, eu coloco Contos de Terramar em ok. Aya e a Bruxa. Agora esse aqui não tem o que fazer mesmo. Aya a Bruxa foi uma frustração coletiva na época que lançou. Lembro que fiquei de tocaia para ver o primeiro site que ia piratear o filme na estreia pra TV na NHK lá no Japão. E eu lembro que eu fiz até pipoca para assistir o filme legendado em inglês num site que eu não lembro qual. Mas por incrível que pareça, eu não odiei o filme. Não tanto quanto a maioria, pelo menos. Sendo sincero, o principal problema do filme não é ser 3D em si, por mais que a animação desse filme pareça com o desenho da Miraculous. E sim é que ele não capta bem a essência do estúdio Ghibli, boa parte dela presente na animação feita à mão. Além disso, o roteiro do filme ele demora um tempinho para engrenar, o que não seria um problema, porque ele vai construir um caminho legal. Mas quando finalmente o filme fica interessante, ele acaba do nada. Diria que o único ponto realmente alto do filme é a trilha sonora, que é simplesmente fantástica, principalmente para quem gosta de rock. Ai, a bruxa não tem o que fazer mesmo, vai ficar em péssimo. O Reino dos Gatos. Entre todos os filmes, eu acredito que o Reino dos Gatos seja o mais despretensioso, principalmente por ser um spin-off. Então ele não tem intenção de ser uma obra de arte que vai mudar a sua vida. Mas isso não é demérito nenhum para ele, pelo contrário. Ele é um filme bem leve e divertido de se assistir. E mesmo se mantendo na simplicidade, ele foge do básico e explora muito bem o pequeno universo que nos é apresentado. Desenvolve bem os personagens da trama, que apesar de não serem exatamente profundos, têm suas personalidades bem definidas e seu grau de carisma, e além disso tudo, tem uma boa dose de criatividade. Eu boto o Reino dos Gatos em muito bom, entre Nausicaa e da Colina Cucurico. Agora vamos falar de Túmulo dos Vagalumes e Meu Vizinho Totoro, que curiosamente estrearam juntos no cinema porque os dois conversam entre si. O Túmulo dos Vagalumes. O Túmulo dos Vagalumes, que por curiosidade é o filme favorito da minha mãe, é um filme tão devastador com uma mensagem tão forte que além dele não estar nos streams só para comprar, alugar em mídia física, ele furou a bolha dos animes e gente que não assiste nada de anime assistiu e ficou tão devastada quanto. Se não me engano, até o Nando Moura falou sobre esse filme. E esse é um daqueles filmes que você assiste uma vez pra nunca mais. Mas eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Particularmente esse não é o filme que mais me fez chorar da lista, por incrível que pareça. Mas é um filme que na primeira vez me deixou mal pelo resto da semana. Porém parece ser absurdo, mas apesar da mensagem fortíssima do filme, eu ainda acho que no geral o Túmulo dos Vagalumes é um filme bem simples e mesmo sendo a obra-prima que é, não é o magnum opus do Isao Takahata. E eu ainda acho que existem filmes que ficam acima dele nessa lista. Eu vou botar o Túmulo dos Vagalumes em excelente na frente de Castelo no Céu. Meu vizinho Totoro. Mas enquanto o Túmulo dos Vagalumes nos mostra a destruição do Japão na Segunda Guerra Mundial e o sofrimento do povo japonês, Meu Vizinho Totoro representa a restauração do Japão. O filme nos apresenta uma ambientação mais tranquila em Kyoryana, com o Japão já em processo de restauração na década de 50, e junto com isso nos trazendo um filme simples, mas muito carismático. Carismático o suficiente para o Totoro virar a marca do Estúdio Ghibli. E muito mais mágico, fantasioso e principalmente inocente. Mas eu acredito que o filme também é bem simples e não vai muito além disso. Eu coloco Meu Vizinho Totoro em muito bom entre Nausicaa e O Reino dos Gatos. O Castelo Animado. O Castelo Animado definitivamente se tornou o filme mais popular do Estúdio Ghibli durante a chegada nos streamings, e sendo muito sincero, eu acho que o principal motivo seja o Hall. Esse é um dos filmes mais redondinhos e bem amarrados da lista inteira, com todo o brilho da formação dos arcos dos personagens e da conexão do final com o início, e imagino que os pontos mais altos do filme sejam a construção do universo mágico baseado na obra da Diana Wynne Jones e o romance entre Hall e a Sophie. Ambos sendo muito diferentes do livro, com o universo tendo uma temática mais steampunk e o romance seja mais estilo Ghibli, visto que no livro eles brigam o tempo todo. Mesmo assim, a autora amou o filme e muitos consideram um dos poucos casos que o filme é melhor que o livro. O Castelo Animado fica em excelente na frente de Túmulo dos Vagalumes. O Conto da Princesa Kaguya. Esse de longe é o filme não mais subestimado, e sim mais injustiçado em toda a filmografia do Estúdio Ghibli. Porque, além de ter flopado na época, ele sofreu a maior injustiça que eu já vi em toda a história do Oscar,
e até hoje eu morro de raiva e indignação por isso. E esse sim eu considero um magnum opus Exalta Carrappa. O Conto da Princesa Kaguya é uma releitura majestosa de um conto folclórico japonês referenciado até hoje. Esse filme traz vários pontos a serem abordados e várias reflexões de vida, mas a que mais me marca é a ideia de que, apesar de toda a dor e o sofrimento que a Princesa Kaguya tem vivendo uma vida que ela não quer, ainda é melhor que o mundo celestial, porque, para pra pensar, se o mundo celestial é perfeito, então não existe dor. Mas se não existe dor, não existe o alívio. Se não existe o ruim, não existe o bom. Se não existe a tristeza, não existe a alegria. Então, não haveria nenhum momento que a princesa Kaguya poderia dançar embaixo das flores de Sakura, nem onde ela poderia cuidar de seu jardim, nem onde ela poderia costurar, nem tocar koto, aquele instrumento de cordas. Então, é um filme que faz a gente valorizar mais nossa vida, entende? Apesar de todas as dificuldades. Sem dúvida alguma, o Conto da Princesa Kaguya é perfeito. Os serviços de entregas da Kiki. Se você assistiu o vídeo sobre Kishoten Kiksu, você sabe a minha breve análise sobre o serviço de entregas da Kiki. Então eu não quero repetir muita coisa, mas entre todas as heroínas do Estúdio Ghibli, eu acredito que ela seja a mais forte delas. E é sério, eu sei que ela não lidera nenhuma nação, já que o pai não tem mais saúde para isso, nem é uma guerreira defensora da natureza, filha adotiva de lobos, mas ela é uma menina de 13 anos que tem que se virar sozinha, tomando responsabilidade de adultos, morando sozinha e montando seu próprio negócio para ganhar dinheiro e se privando de coisas que outras pessoas da idade dela fazem. E o filme tem todo um arco de amadurecimento, o paralelo entre a Kiki e a Úrsula são importantíssimos e faz até mesmo uma alusão a Burnout. Vamos colocar o serviço de entregas da Kiki logo em excelente na frente de O Castelo Animado. Indo agora para as duas obras do Hiromazu Yonebayashi, algumas coisas tomam um formato interessante. As Memórias de Marnie é um filme mal compreendido pelo público, provavelmente por conta que ele parece que está indo numa direção, digamos assim, meio homoafetiva, mas no final vai ter um plot twist que joga tudo para outro lado. Mas esse plot twist me deixou completamente arrasado da primeira vez que eu vi e até hoje me faz chorar toda vez que eu assisto de novo. Mas a maioria das pessoas não repara em toda a simbologia que o filme carrega, pequenos detalhes que enriquecem elementos do filme e o paralelo entre o que é imaginação e o que é, ou pelo menos foi, realidade. Quando eu reassisti esse filme com meu pai, que é psiquiatra, ele se construiu e fez uma análise completa sobre esse filme inteiro. Foi simplesmente fantástica e um dia eu com certeza vou trazer para o canal. E As Memórias de Marnie é perfeito, mas fica atrás de Princesa Kaguya. Arrietty. Por sua vez, Arrietty, que é um trabalho de Hiromazu Yonebayashi anterior a Marnie, realmente não me conquistou. A ambientação e outros detalhes visuais de longe são um ponto mais alto do filme, como a casa da Arrietty e dos pais dela, ou o fato que ela usa aquele prendedorzinho para prender o cabelo, mas tirando isso, o filme é muito lerdo para uma história simples como essa, com um clímax que nem parece clímax de tão arrastado que é, e tirando o Sho e a Arrietty, os personagens nem são tão carismáticos assim. Pra mim, a Arrietty é ok na frente de Contos de Terra-Mar. Meus Vizinhos São os Yamadas. Cara, esse é um filme tão básico e não simples que eu nem sei muito o que falar sobre ele. Ele segue uma vibe mais de tirinhas, não apenas por ser uma compilação de histórias curtinhas, mas muito pelo seu visual. Mas é um filme que, apesar de ser engraçadinho, ele realmente não prendeu nada. Eu acho que o mais adequado pra mim seria colocar Meus Vizinhos e Amadas em meh. Um pouco. Desculpa, mas eu odiei esse filme, cara. Um pouco apresenta uma premissa interessante que chama sua atenção de início, mas depois ele entra num loop infinito de repetição, de novo e de novo, sempre dizendo que vai avançar na história, até ele voltar atrás no mesmo ponto anterior. E fica nessa palhaçada o resto do filme. Eu achei esse filme tão insuportável que eu quase dropei esse filme. E eu sou daqueles que não importa o quão ruim o filme seja, eu nunca dropo um filme. Mas tá
Tá bom, tem seus momentos como o visual das cenas mais fantasiosas, além de trazer uma bela mensagem, mas pra mim não tem como. Eu ia quebrar um galho pra ele ficar em meh, junto com meus vizinhos e amadas, mas eu desisti, tu vai ficar junto com a bruxa mesmo. Dane-se pra não falar outra coisa. Eu posso ouvir o Oceano. Eu posso ouvir o Oceano é um caso peculiar, porque depois de seu flop na época que estreou pra TV na Nippon TV, ele ficou esquecido por décadas até a internet redescobrir esse filme e eternizar ele pra sempre em clipes de lo-fi e em páginas de Twitter e Instagram de animes com aesthetics dos anos 90. Com a cena dele no táxi, a dele esperando no metrô e principalmente a dele falando no telefone. Mas fora isso, eu achei ele um romance policial japonês tão superficial, sabe? Eu sinto que esse filme, apesar de ser até agradável de assistir, ao mesmo tempo que ele não tem nenhum ponto baixo, tirando o fato que a menina é insuportável, ele não tem nenhum ponto alto que faz ele ser especial. Eu diria que eu posso ouvir o Oceano fiquem ok na frente de Harriet. Memórias de Ontem é um filme bem introspectivo sobre relembrar memórias de infância, de quando as coisas eram mais simples e nossos problemas não eram tão difíceis quanto a gente pensava. Sobre coisas muito específicas que por algum motivo ficam na nossa cabeça até hoje, e principalmente erros, arrependimentos e coisas que faríamos diferente se fosse hoje. Ou frustrações por coisas que não ocorreram da forma que a gente queria e como seriam as coisas se tivessem dado certo. Mas que no final das contas, o certo a se fazer é não se prender ao passado que já aconteceu e focar no presente e no futuro, que é o que nós realmente podemos mudar. Muita gente reclama desse filme ser muito lento, principalmente saltando entre o presente e o passado, mas sendo sincero, eu não senti nada disso e diria que o termo mais adequado seria um filme pacato. Para mim, Memórias de Ontem fica em excelente atrás de Castelo no Céu. De todos os filmes da lista, Ponyo é obviamente o filme mais infantil deles. Tanto que passou na Discovery Kids algumas vezes e muita gente já me falou que conheceu Ponyo por lá. Mas mesmo tendo uma pegada mais infantil, assim como todos os outros filmes do Estúdio Ghibli, ele pode ser aproveitado por todos normalmente. Eu acho interessante que a direção de arte dele tem uma pegada meio diferente, principalmente em relação à paleta de cores dele com tons que lembram mais lápis de cor de criança, sabe? Eu acho que Ponyo fica em muito bom entre Totoro e O Reino dos Gatos. Porco Rosso. Entre todos os filmes que o Miyazaki fez em sua carreira, esse é o filme menos ambicioso em questão de complexidade e nível de produção. Mas mesmo assim, Porco Rosso não deixa de ser um grande filme por isso. Eu acredito que entre toda a filmografia do Estúdio Ghibli, esse seja o filme com a mensagem política mais afiada, vendo todo o desprezo que o Miyazaki tem pelo Partido Nacional Fascista de Mussolini. Principalmente com aquela cena que você provavelmente já viu no Twitter e no Instagram, onde o porco fala: é melhor ser um porco do que um fascista. Sobre o final super em aberto que o filme deixa, que muita gente reclama, só que eu acho genial, interpretem a história de forma menos literal e mais metafórica e prestem muita atenção numa das cenas finais do filme, onde mostra o Hotel Adriano de longe, que eu boto fé que vocês entendem. Vamos botar Porco Rosso em muito bom entre Nausicaa e Totoro. Princesa Mononoke. Princesa Mononoke, por curiosidade, é o filme favorito do meu pai. E não é pra menos, esse é um dos filmes com o roteiro mais bem amarrado do Estúdio Ghibli inteiro, apresentando uma jornada perfeitamente bem escrita, com construção de universo e formação de arcos impecáveis, além de sua mensagem belíssima, sendo um filme muito mais maduro e violento que a média dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu colocaria esse filme perfeito se não fosse por um detalhe. O filme, por começar muito lá em cima e ser o mais longo de todos os da filmografia, ele começa correndo com tudo, mas na chegada do terceiro ato ele acaba perdendo muito fôlego, então não é tão vibrante como o começo. Princesa Mononoke fica merecidamente excelente na frente de O Serviço de Entregas da Kiki. E agora que a gente já tá na reta final, eu tô vendo que a gente vai pegar só os melhores dos melhores. A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro dispensa apresentações. E apesar de muita gente formar a resistência dos diferentões e dizerem que não tem como. A Viagem de Chihiro, sem dúvidas, é o melhor filme do Estúdio Ghibli. Todos os elogios que eu dei para os outros filmes até agora se aplicam a Viagem de Chihiro.
O filme até hoje é muito debatido com várias teorias e interpretações diferentes, tão debatido que até o Twitter oficial do Estúdio Ghibli fez um FAQ e respondeu dezenas de perguntas numa thread, coisa que eu nunca vi nenhum outro filme fazer antes. Mas infelizmente o perfil foi excluído depois da compra pela Nippon TV, mas atualmente dá para acessar todas as perguntas dessa thread no post traduzido do Reddit. Mas a construção de um universo é perfeita, uma vastidão numa lore completamente especulativa, criando uma mitologia que só conhecemos um fragmento, trazendo vários locais, seres e personagens que nunca vamos entender por completo, os pequenos detalhes que a gente só repara depois de assistir várias vezes. A formação dos arcos de personagem também são perfeitas, principalmente o arco de amadurecimento da Chihiro. A reflexão e a mensagem que o filme nos traz também, eu acho que é uma das mais bonitas de toda a filmografia. Quando você conhece uma pessoa, nunca se esquece dela, mano. Meu Deus, cara. Nenhum filme, nem dentro, nem fora do Estúdio Ghibli fez algo desse nível. Tia, a Viagem de Hiro é perfeita e fica no topo da lista, não tem nem dúvida. Mas, apesar de reconhecer que a Viagem de Hiro é o melhor filme, o meu favorito vai ser pra sempre Sussurros do Coração. E você já sabe muito bem disso. Não é à toa que eu já usei todas as icons existentes do Sage que você pode encontrar na internet. E já coloquei várias frases desse filme na minha bio decorrer do tempo. O que parece ser só mais um romance colegial japonês, além de ser o meu romance colegial japonês favorito, pra mim, no fundo, é um filme que fala sobre decisões de vida, criatividade e a joia da criação. E trouxe uma das maiores reflexões da minha vida, a reflexão que eu mais precisava quando assisti pela primeira vez. O que eu quero fazer da minha vida? Qual é o meu real sonho? E qual é o risco de eu perseguir o meu sonho? Existem várias fases desse filme que eu carrego comigo até hoje, mas definitivamente a que mais me marca é o que o avô do Seiji fala para Shizuko. Não espere perfeição na primeira tentativa. E de como nosso talento é uma joia bruta que precisa ser lapidada. Cara, essa é uma frase que uso como força motriz para todos os projetos que eu trabalho hoje em dia, principalmente o canal. E eu acho triste que essa foi a única obra do Yoshifumi Kondo, o diretor do filme, antes dele morrer de infarto poucos anos depois. Sussurros do Coração também é perfeito. É um empate técnico com a Viagem de Hiro pra mim, mas por ser algo mais pessoal, ele fica atrás. Vidas ao Vento. Entre todos os filmes do Miyazaki, Vidas ao Vento, infelizmente, é o menos falado deles por ser pouco fantasioso, exceto nas partes que o Jiro sonha, e ser muito mais maduro e realista com seu caráter até mesmo biográfico. Porém, entre todos os filmes, eu acredito que Vidas ao Vento seja o mais poético. Um poema em forma de filme abordando temas como guerra, sonhos e romance. E de como a guerra consegue deturpar até mesmo sonhos tão belos como projetar aviões, e como a perseguição desses sonhos pode nos desligar do nosso redor, esquecendo até mesmo de quem mais a gente ama e de quem mais ama a gente, por mais que ela precise da nossa atenção e carinho. Vidas ao Vento pra mim também é perfeito e só fica atrás de A Viagem de Hiro e Sussurros do Coração. O Menino e a Garça. Se você assistiu os 10 vídeos sobre o Menino e a Garça, você sabe exatamente minhas opiniões em relação ao filme, então eu vou me abster de ficar falando muito por aqui. Mas eu amei o fato do filme ser tão enigmático, abrindo brechas para a criação de tantas teorias e interpretações diferentes. E eu digo que o filme só não se igualou ao nível de A Viagem de Chihiro por ser menos coeso e ter seu terceiro ato meio truncado. O Menino e a Garça fica em excelente e é o filme mais próximo do perfeito, mas que ainda não é perfeito da lista. Mas este é o momento em que dois competidores bônus aparecem. E temos aqui Castelo de Cagliostro como um filme da era pré-Ghibli e On Your Mark como um curta-metragem. Castelo de Cagliostro. Muitos dos fãs mais hardcore da franquia Lupin vão ficar no mínimo descontentes com a minha decisão de incluir ele numa lista relacionada ao estúdio Ghibli. Mas, cara, esse aqui é indispensável. Esse foi o primeiro trabalho de direção do Hayao Miyazaki
E lembra quando eu disse lá no começo que muitos consideram Castelo no Céu o melhor filme de aventura de todos os tempos? Bem, pra mim esse é o melhor filme de aventura de todos os tempos. Tanto que vários dos elementos presentes em Castelo no Céu vieram daqui. Tem um filme cabeça? Com certeza não. Mas tudo no filme do início ao fim é feito com tanta perfeição que eu digo que não há pontos altos do filme que brilham. O filme em si já é o ponto alto que brilha. Tanto a interpretação do Miyazaki dos personagens da franquia como os novos personagens, o plot, o cenário, a trilha sonora, os diálogos, e apesar de diferirem bastante do que conhecemos do Ghibli em certos pontos, por ser uma IP completamente diferente, eles também possuem a mesma essência do estúdio Ghibli. E apesar de não ser favorito dos fãs mais tryhard do Lupin, longa história, mas se você perguntar para um deles, ele provavelmente vai falar o segredo de Mamo, eu tenho certeza. Eu só passei a amar a franquia por causa desse filme. Não tenho o que fazer, Castelo de Cagliostro pra mim também é perfeito e fica entre Princesa Kaguya e Marnie. On Your Mark. Eu só senti a necessidade de colocar porque eu imagino que ninguém que esteja assistindo tenha sequer ouvido falar de On Your Mark. Mas esse curta-metragem é um clipe musical de uma música de mesmo nome de uma dupla de J-Rock chamada Chade e Asuka. E foi produzido quando Miyazaki teve um bloqueio criativo para Princesa Mononoke. E como é que eu posso dizer? Miyazaki conseguiu encaixar um plot de um filme inteiro em um clipe de 6 minutos. Além de trazer uma interpretação própria da música, colocando ela num contexto de um universo pós-apocalíptico cyberpunk, algo que a gente nunca nem viu em qualquer outra obra do Ghibli. Esse clipe é tão rico em detalhes e traz um significado próprio tão brilhante que ele precisa ser analisado cena por cena e você precisa assistir várias vezes para você absorver tudo que ele quer mostrar. Ah, e dá pra encontrar esse clipe completo no Facebook, no Vimeo e no Dailymotion tranquilamente sem pagar nada. Bem, eu nem sei o que dizer, mas On Your Mark é perfeito e pra mim fica entre Castelo de Cagliostro e Marnie. E é isso aí. Finalmente terminamos a tier list e ela ficou assim. O que vocês acharam? No que vocês concordaram, no que vocês discordaram? Comentem aí porque eu leio, respondo e dou like e favorito em todos os comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos para eu poder continuar trazendo esses vídeos para vocês. Não esqueçam que esse é só o primeiro dos 8 vídeos que estão saindo esse mês na série Into the Rabbit Hole. Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e tchau!